Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tocunduva e Manuel Suete. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no Business Time, o Tomás Zanotto. O Tomás é diretor titular de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp, também participa do Conselho de Administração de várias empresas e é assessor da presidência da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, hoje a gente vai ter uma visão muito interessante da relação entre Estados Unidos e Brasil, grandes negócios, relações políticas, do comércio internacional. Então é interessante você acompanhar com a gente este programa aqui. E passar um recado para você, não deixe de buscar aí, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, a revista do GBA, que está distribuída em diversos pontos, que tem bastante informação a respeito de negócios para você empreendedor aqui nos Estados Unidos. Tomás, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu queria que você passasse para os amigos do canal, como é que você, principalmente a Fiesp, tem avaliado a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil nessa nova conjuntura política entre os dois países? Bom, os Estados Unidos é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Se você somar o fluxo de comércio de bens e de serviços, ele é o maior parceiro do Brasil, maior que a China, normalmente fala-se da China. A outra característica é que o comércio do Brasil com os Estados Unidos envolve muitos produtos manufaturados e menos produtos agrícolas, até porque os Estados Unidos é um grande produtor de produtos agrícolas também. Boa parte desse comércio é o que se chama intercompany trade, quer dizer, é a companhia americana que está no Brasil e que comercia com ela mesma, ou brasileira também que está nos Estados Unidos, é o caso da Embraer. É o caso, estávamos discutindo aqui da Stefanini, da Bauducco, então são empresas já de porte razoável. Ganhou bastante força também nos últimos anos o investimento de empresários menores, mas não menos importantes aqui nos Estados Unidos, e especialmente na Flórida, né? Eu acho que o Brasil está passando uma grande revolução econômica, talvez a maior em 70 anos. A gente tem que separar um pouco o ruído político do que está acontecendo de fato no Brasil, e o que está acontecendo no Brasil é uma mudança substancial. Então, nós estamos com as taxas de juros mais baixas que eu me lembre. Como empresário, sou mais velho que vocês e, portanto, vocês se lembram também, inflação baixa, uma taxa de câmbio muito interessante para quem quer investir de fora, porque a chance de haver uma maxi desvalorização do real é mínima, quer dizer, vai estar oscilando numa faixa realista hoje, então, além disso, a gente vê também uma grande aproximação, eu diria até ideológica, entre os presidentes dos países, e isso está tendo reflexo nas burocracias dos dois países, ou seja, há um movimento muito grande, coisas que não se enxergam, que não saem muito nos jornais, de facilitação de comércio, de como é que se diz, operador econômico autorizado, global entry, uma série de coisas, acordo para evitar dupla tributação, são uma série de coisas que vêm sendo faladas faz tempo e que agora estão começando a ganhar atração, e algumas delas vão ser entregues, e eu acredito que caso o Trump seja reeleito agora no final deste ano, então a coisa deve deslanchar. Eu estava falando para vocês que hoje cedo recebi do cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo uma declaração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, dizendo que o Brasil é o principal país que os Estados Unidos estão apoiando para entrar na OCDE, um pouco contrário ao que ocorreu, então voltando àquilo que havia sido prometido pelo presidente Trump ao presidente Bolsonaro no início do ano passado, quando o Bolsonaro esteve aqui. Então todos esses fatores acabam refletindo também no comércio e nos investimentos entre os países. Nós estávamos discutindo há pouco que 10 anos atrás, quando houve um grande crescimento no Brasil, mas era um crescimento diferente, eu não vou entrar nessa questão, mas havia uma certa euforia, havia também uma procura por internacionalização
de empresas de todos os tipos, de uma CSN, que é uma grande empresa, ao empresário que tinha interesse em investir aqui. Depois, com a grande crise que o Brasil passou, isso esfriou muito, sumiu praticamente. Havia ainda o investimento do pequeno empresário que queria sair do Brasil com a família, então um projeto pessoal misturado com um projeto de negócio, mas a gente pode se preparar aí para um surto grande de investimentos. O Brasil é de longe o maior parceiro comercial com a Flórida, né? São 15 bilhões, 16 bilhões de dólares. Então, e eu queria ouvir um pouco de você. Eu sei que, vamos dizer, os Estados Unidos ele tem uma certa barreira para alguns produtos brasileiros. Qual que é a perspectiva dessa questão das dificuldades, sejam elas por questões de impostos financeiras, sejam elas muitas vezes barreiras até para produtos agrícolas e alguma dificuldade de alguns produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos? Tem uma perspectiva de melhora nessa relação com o governo Trump? É o que eu estava dizendo. Uma fonte importante de apoio do Trump é justamente o agronegócio americano, né? Os produtores dos estados, do centro dos Estados Unidos. Então, é um pouco sensível, num ano de eleição, ele tocar nesse assunto e a dificuldade. Além disso, há uma dificuldade também relativa ao licenciamento fitossanitário, né? Que nós temos a Anvisa no Brasil, que não é fácil de tratar, e aqui eles têm o FDA, tem o SDA, tem o TSA, enfim, tem uma série de agências que cuidam da aprovação dos produtos, da internação deles nos Estados Unidos, do transporte dentro dos Estados Unidos. Então, quando eu digo que as burocracias começam a andar melhor, é porque não adianta só os presidentes terem um relacionamento, é preciso que haja um engajamento também nos níveis, é fundamental. Por exemplo, quando o Lula era o presidente, ele tinha uma relação pessoal positiva com o George W. Bush, mas baixava um nível nas burocracias, havia uma grande desconfiança de parte a parte. Então isso na prática não acontece nada. É isso que acontece. O presidente se encontra, fala que vai estar tudo certo e não acontece. Agora é diferente. A gente sente um interesse grande deles em relação ao Brasil. Então eu acho que esses pontos delicados, 10 anos para aprovar o melão, não sei o que, isso espero esteja passando e que agora libere com mais rapidez. E, Zanotto, interessante esse ponto. Você acredita, até pela própria experiência do empresariado da Fiesp, né? Existe toda essa geopolítica hoje de acordos bilaterais. Né? E talvez esses acordos bilaterais é o que consegue, às vezes, tirar um ponto da agenda e conseguir descer em outros níveis para que efetivamente isso aconteça. Você tem as implicações para isso, que são as negociações por segmentos, né? Mas baseado na experiência que vocês têm, quer dizer, o empresariado brasileiro ele percebe que os acordos bilaterais, que no caso dos Estados Unidos, eles tendem a ser mais positivos, nesse caso, sobretudo o Brasil, que tem uma agenda de exportação muito focada em commodity e agronegócio. Olha, aí são várias coisas colocadas juntas. Primeiro, o Brasil ele não pode fazer acordos bilaterais que envolvam tarifas de importação. Quer dizer, acordos que envolvam tarifas precisam ser sob a égide do Mercosul, tá certo? Então, porque nós temos uma tarifa externa comum com o Paraguai, Uruguai e a Argentina. A minha leitura é que isso não é impeditivo para se avançar num acordo com os Estados Unidos. Eu acho que um eventual acordo do Brasil com os Estados Unidos envolvendo tarifas, e que só deve ser lançado provavelmente numa nova administração Trump, ou se não for Trump, uma nova administração americana, esses acordos são mais demorados de se negociar, sejam eles bilaterais, não são tão simples. Provavelmente um acordo que envolvesse o Brasil
né, com os Estados Unidos seria muito baseado no novo NAFTA, que é o USCMA, né, o USMCA, né, então, e teriam todos aqueles pontos, mas se você for olhar os capítulos daquelas coisas, tem uma dezena de capítulos tratando de assuntos técnicos, de liberação técnica. No fim do dia, isso é tão ou mais importante do que tarifas, porque os Estados Unidos já têm tarifas muito baixas, em geral. Então são as regras técnicas que bloqueiam, é a aprovação fitossanitária, uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui discutindo 1h30 e nem arranhar a superfície, né? Então, eu estava discutindo essa semana, por exemplo, estava tratando aqui de como que a gente pode aproveitar, os números são enormes, são gigantescos todos os Estados Unidos, mas aqui nos Estados Unidos, no sul da Flórida, se você jogar dentro o Porto de Miami, o Porto de Everglades, que fica em Fort Lauderdale, Tampa e Cape Canaveral, que fica próximo de Orlando, você tem 15 milhões de passageiros de cruzeiros. Esses cruzeiros têm que ser alimentados, tem que ter todo catering, você tem toda uma forma especial de atender isso, como essa mercadoria através de zonas alfandegadas, de zonas refrigeradas, onde o produto não chega a ser internado nos Estados Unidos. Então, com isso, você pode evitar ou pode não necessitar da aprovação fitossanitária, né, que precisaria para um produto entrar nos Estados Unidos. Agora, é o que estava se discutindo antes, você precisa estar muito bem assessorado pelas pessoas corretas, pelos despachantes corretos, por você, senão você vai ter um grande e sério problema, como em vários outros assuntos aqui nos Estados Unidos, você também tem que saber direitinho com quem você está tratando, né? Eu me lembro, uma vez nós nos encontramos lá na Companhia Siderúrgica Nacional, e foi bem nos dias que o Trump tinha feito o anúncio que ia sobretaxar o aço brasileiro. E esse tipo de anúncio cai como uma bomba em quem está trabalhando, né? E acho interessante, quando a gente desce um nível da questão geopolítica para a questão prática empresarial, a gente começa a ver uma série de dificuldades do dia a dia, né? Nós estivemos conversando recentemente também, e a gente falou da questão, a dificuldade da cultura de negócios que o brasileiro, quando vem para cá, enfrenta, e vice-versa, né? O americano, quando vai para o Brasil, também enfrenta uma dificuldade cultural muito grande. Como é que você está vendo uma evolução dessa educação cultural de negócios para quem está fazendo negócios bilaterais? Olha, a questão cultural não é só com os americanos. A questão cultural, qualquer país, ela costuma ser muito subestimada, e eu diria que ela é fundamental. Aliás, a minha assessoria com a presidência da Companhia Siderúrgica Nacional tem muito a ver com isso, quer dizer, as diferenças culturais que há entre brasileiros e japoneses, brasileiros e americanos, americanos e japoneses, quer dizer, e você vê saindo do Brasil, não precisa ficar no Brasil, sei lá, fusões e aquisições, às vezes entre uma grande empresa alemã e uma grande empresa americana, ou um americano e um japonês, quando eles falam, mas se os números estavam todos bons, por que não deu certo? Nós subestimamos os problemas culturais de país e culturais de empresa. Essa semana nós tivemos, semana 10 dias atrás, aí nós tivemos o caso famoso daquele brasileiro libanês, né, que você viu, aquilo começou com um grande choque cultural, né, entre o Japão e a França, no caso, e ele no meio, né, e aí se houve outras coisas, isso ainda está para ser levantado, mas eu não tenho dúvida que isso veio de uma percepção errada de como os japoneses estavam lendo realmente a absorção de uma das maiores companhias automobilísticas japonesas por uma companhia francesa, e os franceses do outro lado também enxergaram mal o assunto, e o Carlos, nós também, mas eu tenho certeza que tem a questão cultural. Aí é um caso um pouco mais melodramático, eu diria, né? mas a questão cultural é fundamental, principalmente, e daí, quando é uma empresa grande, ela
toma uma trauletada, vamos dizer assim, né? Ela se vira. Quando é um empresário menor, ele pode ter problemas, inclusive problemas da ordem criminal, que é um país muito, muito sério nesse aspecto, né? O que você declara na hora que você entra, o que você escreveu, você tem muita liberdade, pouca burocracia. A gente vem de uma cultura ibérica, onde controlam cada passo que você faz. E tudo que você faz, você tem que provar, tem que registrar, tem que ir no cartório. Aqui não, aqui você falou, mas se você mentir, lá na frente, vocês sabem, vocês estão aqui, vocês já são meio americanos, vocês sabem do que a gente está falando. Então, essa questão cultural é fundamental. Daí porque você, de novo, ter a assessoria correta. Isso é fundamental, não dá para estressar o suficiente. É por isso que a gente, mesmo a Fiesp, que é muito... Nós temos excelentes quadros e tudo, nós não podemos tratar de tudo. Então, nós estamos nos apoiando mais em quadros como o GBI, como tem escritórios no Canadá, tem escritórios em Portugal, que são locais onde os brasileiros estão tendendo, principalmente os médios e pequenos empresários, que no fim do dia são aqueles que precisam mais da federação ou de uma coisa, eles que se expõem mais, expõem na pessoa física pessoal deles, né? Então, com a fortuna, os recursos pessoais deles. E nós estamos falando, então, comércio do Brasil com os Estados Unidos, mas eu queria, vamos dizer, uma análise sua em relação à Flórida. Quais são os diferenciais e qual é o olhar do empresário brasileiro para fazer negócios com a Flórida? A Flórida eu diria que é quase uma coincidência feliz que os brasileiros estejam vindo fortemente para a Flórida agora. Nós temos aqui uma diáspora brasileira de cerca de quase 500 mil de pessoas no sul da Flórida. Uma boa parte são pessoas qualificadas, bem instruídas, são empresários, a gente que vem querendo fazer a vida aqui, profissionais de todos os tipos, né? Mas tem o fato também que a Flórida, e a gente vê aqui em Miami isso também, a Flórida deixou de ser um backwater e está se tornando um lugar muito importante dos Estados Unidos, até porque a Flórida é um daqueles swing states importantíssimos para se ganhar a eleição, né? Quando a eleição americana funciona com o colégio eleitoral, não adianta você ter um maior número de votos, tem que ganhar um maior número de eleitores do colégio eleitoral. E você tem alguns estados que são mais ou menos dados, como o Texas para os republicanos e o Califórnia, o oeste dos Estados Unidos para os democratas. Então a Flórida vem ganhando uma grande influência política a cada eleição que passa. Então, também o sudeste dos Estados Unidos é a região que mais cresce nos Estados Unidos em termos de manufatura, por várias razões. Eu sei porque pela CSN nós analisamos bastante. A CSN tinha um investimento nos Estados Unidos. Nessa crise toda ela decidiu se desfazer e continua analisando a volta dos Estados Unidos, mas é sempre essa região do sudeste americano. Aí estamos falando de siderurgia, mas o sudeste americano, isso acaba refletindo também na Flórida, né? O Alabama, é a Geórgia, são os estados, é o Tennessee, o Mississippi, são os estados, Louisiana, são todos os estados que estão aqui no Golfo do México. Então essa parte dos Estados Unidos cresce muito, e a Flórida é um hub, e você sente isso aqui em Miami. O que essa cidade mudou nos últimos 20 anos, a qualidade da arquitetura, que antigamente era fraquinha, né? A arquitetura era um prédio para aposentados, era um lugar mais tranquilo, coisa, tirando Palm Beach e tal. Agora você vê coisas bacanas, museus, obras de arte, é uma cidade que está ficando realmente cosmopolita, eu diria, né? Uma metrópole agora, e é um reflexo de uma economia pujante, né? Agora, eu acho que os brasileiros estão subrepresentados aqui para a importância que eles já têm, né? Outro dia eu tenho aqui uma carta do senador Marco Rubio ao Trump, reforçando, dizendo a importância de se manter as promessas que tinham sido feitas, a importância do Brasil e tudo isso. Então, esse lado da Flórida também é fundamental, né? Nós já formamos o maior parceiro, nós temos aqui empresas grandes. Quem mais está aí? A Embraer,
como é que chama? A Balduco, enfim, então não são só pequenos e médios empresários, tem empresas de porte médio e grande aqui também. E a gente, é interessante, né? A gente vive aqui na Flórida, sabe disso, né? O que você ilustrou é o fenômeno do êxodo que a gente fala, que começou em 2014 para cá, exatamente mudando o perfil do brasileiro aqui, sobretudo esse investidor. Isso se reflete também nos números, né? Existe um índice que é o índice de investimento direto, né? O IED, nos últimos 10 anos, o ano passado, chegou acima de 43 bilhões de dólares, investimento direto do Brasil aqui. Né? E o Brasil também, corroborando por o que você falou, é hoje já um dos grandes geradores de emprego aqui na Flórida. Quer dizer, isso se dá não só pela atividade de pequeno e médio empresário, mas também de algumas empresas grandes. Mas você ainda vê uma certa, não com certeza não resistência, mas qual a principal dificuldade que o empresário brasileiro lá, que percebe essa oportunidade, mas de vir para cá, por fatores talvez culturais, mas também entender a regra do jogo. Existe esse capítulo, né, ainda de como é que dei certo no Brasil, como é que eu dou certo lá na Flórida, sobretudo uma economia punjante lá, porque ele já tem um vacation home aqui, costuma vir, mas vir como turista é diferente de vir como empresário. O que você tem visto lá da principal dificuldade deles? Eu não, assim, acho que vocês têm melhor condição de avaliar do que eu, mas eu acho que via de regra, eles deveriam, talvez, não digo todos, imagino que uma boa parte deve fazer um planejamento mais bem feito, sobretudo não subestimar o investimento necessário, tá certo? Entender a dificuldade e a competição terrível que tem nesse país, terrível que eu digo, coisa à medida em que ele tem menos burocracia, é mais fácil, as barreiras de entrada são muito baixas para ele e para todos. E aí precisaria olhar mercados que talvez já estejam saturados, quer dizer, normalmente esses mercados culturais, pão de queijo, paçoca, essas coisas, para brasileiros que estão aqui, eu imagino que já estejam mais ou menos saturada, que eu estou saindo um pouco fora da minha base de conhecimento, estou falando como empresário. Se eu viesse aqui, eu procuraria começar fazendo um bom estudo de mercado, e desse estudo de mercado fazer um budget mesmo, um orçamento, dizer quanto que, porque às vezes eu estou achando que investindo resolve, e para o que eu quero eu preciso investir 10, ou eu vou descobrir isso depois que eu já gastei 1,5 e já estou no vermelho, entendeu? E daí não estou nem na praia e nem no navio, estou no meio do mar e sem uma boia. Então é o que acontece com muitos aqui. Há outros que vêm e, por exemplo, um setor onde entram muitos e eu vejo que poucos dão certo é restaurantes. Deve ter uma razão para isso. Não é a minha área, eu sou industrial, eu vou em restaurante como consumidor, mas eu teria muito problema em investir num restaurante aqui, porque a gente sente a concorrência e cada vez que você vê coisas novas. Nós almoçamos outro dia para mim, uma novidade muito interessante. Atravessa a rua, tem uma espécie de uma padaria feita por um argentino que já virou um grande sucesso, mas já está aqui há muito tempo. Quer dizer, então, no entanto, uma padaria lá, como nós temos lá em São Paulo, não vi nenhuma aqui ainda, então deve ter uma razão para isso. Então, de novo, eu acho que tem que gastar mais tempo e recursos se preparando, inclusive para fazer como um relé elétrico. Se você vê que não dá, você desliga e você dá graças a Deus que você só gastou uma fração daquilo que você teria gasto se tivesse entrado no investimento. Eu ouço números de índices de mortalidade de empresas nos primeiros 2, 3 anos muito altos, que mostram que talvez a pessoa se lançou ao mar sem saber direito qual era a largura do que ia ter que nadar e o resto que teria. Então, é um pouco diferente da grande empresa. A grande empresa, ela analisa, inclusive, se ela vai comprar ou construir. Normalmente, acaba comprando. Não é uma grande, porque sente, já vê a dificuldade que é fazer o que eles chamam de greenfield. Né? Eu acompanho muito isso na Companhia Siderúrgica Nacional. Normalmente as empresas, Gerdau está muito grande aqui, enfim, tem grande, Cutrale, essas são diferentes, essas do agroindústria, por exemplo, né, a própria
famosa JBS, ela entra aqui porque ela se cansa de bater nas barreiras fitossanitárias, dificuldades que não estão aí na coisa, ele acaba comprando, virando grande e vira de lado, então daí ela não quer. Então mas para o empresário, que eu acho que é o foco de vocês, que é o pequeno, médio empresário, acho que sem dúvida tem que fazer um trabalho melhor de due diligence antes de separar e falar, eu vou gastar, não sei, $500 mil, $100 mil, $200 mil para fazer um business plan que seja, e eu vou botar etapas no business plan onde eu desisto se eu percebo que a coisa não está acontecendo ou posso corrigir, porque o dinheiro mais bem gasto que você tem é esse que você perde e daí você toma a decisão e fala, ainda bem que eu não entrei, entendeu? Porque esse é ou se der certo, depois a sua chance de sobreviver é maior, eu acho. Claro. Isso a gente enxerga e procura quando tem eventos lá na Fiesp, o GBI já foi fazer um evento lá, talvez vá de novo esse ano, enfim, quer dizer, para que a gente alerte um pouco o empresariado disso, né? Eu vejo muito em linha com o que você tem falado, né? Os empresários, eles buscam às vezes, o empresário brasileiro tem um costume de ser amparado pelas federações, pelas associações, algo que aqui nos Estados Unidos, salvo engano, para mim não existe, né? Aqui o empresário, ele arregaça mesmo as mangas e vai desbravar ele mesmo. E chegando aqui, não tendo esse amparo de uma federação, de um sindicato, ele fica meio perdido, né? As pessoas que buscam hoje a Fiesp, que tipo de informação elas mais demandam de vocês e quais as facilidades ou as dificuldades que vocês têm encontrado de dar essa primeira informação de qualidade para esses empresários? Bom, a Fiesp não lida com empresas no varejo. A gente pode fazer eventos onde vem várias empresas. Nós também não cobramos nada por isso. E o empresário também não dá muito feedback, quer dizer, no sentido que a gente não sabe, mesmo quando eles vão numa feira com a gente, quer dizer, quando tem um problema a gente fica sabendo rápido, quando o negócio vai bem não sabe. Mas eu acho que se é uma questão, primeiro ele tem que saber que ele vai ter que trabalhar muito duro. Quer dizer, uma coisa é a Flórida para vacation homes, para isso. Eu me lembro, estávamos falando de lavanderia aqui, eu me lembro já uns 10 anos atrás, eu vim antes do Réveillon, vim passar um Réveillon e fui levar umas camisas numa lavanderia. E era uma lavanderia bem pequenininha, né? Uma tinturaria, né? Que a gente chama bem pequenininha, não sei o que, coisa. Na porta tinha um Mercedão S600 enorme, não sei o que, coisa. Entrei lá e vi, tava aquela loucura antes do Réveillon, não sei o que, e daí tinha uma pessoa atendendo, e pelo relógio dele, pela chave que ele estava aqui, que era do Mercedes, não sei o que, eu vi que ele era o dono do lugar, mas ele estava lá, entendeu? 13 horas, ele em cima, suado no meio daquelas máquinas aqui, pegando as camisas, falando com coisa, falando várias línguas lá dentro. Quer dizer, se você está nesse nível, é esse o tipo de coisa que você tem que estar preparado a fazer também. Porque você não vai poder ter assistente, secretário, muitas vezes no seu negócio que faz a ligação. Você vai ter que fazer a ligação do seu carro, você vai ter que se estruturar, você vai ter que ter um escritório, tem que medir, por exemplo, se você vai estar num coworking pequeno ou se você vai sair alugando um escritório. Essas coisas muda também o padrão. No Brasil é fácil você ter muita gente no seu escritório, mesmo você sendo magro. Aqui você tem que ser esquelético. E tem que estar pronto para correr. Então, essa é uma impressão que eu tenho como empresário, falando como empresário, não como Fiesp, entendeu? É outro nível de jogo, aqui não tem general, aqui é tudo tenente-coronel com uniforme na trincheira, a não ser que você esteja mesmo num nível maior, e conforme cresce a empresa, também você tem menos gente. Não é só nos Estados Unidos, na Europa também, entendeu? Se você for uma pessoa razoavelmente importante, eles mandam eles tiram alguém do escritório para te buscar no aeroporto, não tem motorista, você entendeu? É o cara que vai no carro particular dele, ou pega um carro da empresa
Vai lá e isso você reverbera em todo. Então eu me lembro uma vez, eu estava na Itália, aí não estamos falando dos Estados Unidos, mas é a mesma coisa aqui, e eu trabalhava no setor têxtil, e nós tínhamos uma empresa têxtil de tamanho médio, grande no Brasil, e tínhamos um escritório, sabia bem qual era o tamanho do escritório, número de pessoas, e eu cheguei e fui visitar uma empresa que era mais ou menos uma gêmea da nossa, em termos de produção do produto, fazia tecido para jeans, né, Indigo Blue, aquele tecido azul para o jeans. E fazia a mesma metragem, a mesma coisa. E daí ele chegou, eu falei, onde fica o seu pessoal do escritório? Ele falou, tá aqui meu pessoal. Eu falei, mas você faz todos esses métodos, tem todos esses clientes, tem só... Daí eu falei, tá, e a contadoria, onde é aquela pessoa, uma pessoa, aquilo lá, coisa, e o RH, ele falou, italiano, né, cos'è RH? Eu falei, relazioni umane, né, cuida das pessoas, coisa e tal, demite coisas, ele abriu uma gaveta e falou, tá aqui meu RH, tá aqui as carteiras, entendeu? É isso que precisa também ser visto, principalmente em empresa média. Porque aqui significa que o sujeito vai ter que botar a mão na massa mesmo para reduzir os custos, porque não paga, simplesmente não paga. Você ter 2 ou 3 pessoas a mais, você multiplica por 12 e você vê que o seu orçamento já estourou. Você já entrou no jargão do business time, a gente fala que tem que gastar sola de sapato e botar um umbigo no balcão. Tem que botar muito umbigo no balcão. Eu fiquei bem... Essa visão que eu tive daquela pessoa ali no coisa, eu falei, ele tá com a Mercedes porque ele tá aqui suando na boca do Réveillon. Então essas coisas todas, nós não podemos ensinar a empresa, mas é bem diferente do Brasil. Não tem motorista, não tem chofer, não tem secretária, não tem coisa, é você fazendo tudo, coisa se der, a sua esposa aí ajudando também, não sei se ela vai querer, deixa a malinha Louis Vuitton de lado e vem. É isso aí. É isso aí. Tomás, muito obrigado. Imagine, foi um prazer. Hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem, nós estamos franqueados, teremos o maior prazer em falar com vocês. Vai aumentar bastante o fluxo aqui, tenho certeza. Que bom. Espero poder te rever em São Paulo no próximo evento do DBI lá. Nós vamos terminar esse programa hoje com a mensagem do empreendedorismo positivo da Paola. Então, eu quero aproveitar esse momento de início de ano, né? Nós estamos aqui em janeiro. Eu acho muito interessante que a energia dessa época do ano parece que ela fica renovada e todos com muita esperança e refletindo sobre aquilo que deseja. E eu, na minha mensagem de hoje, quero trazer uma reflexão. Porque, ok, é muito bom, a gente tem férias, a gente renova energia, mas o que muda resultado é ação e é comportamento. Então, o que você vai fazer para construir um ano melhor, para alcançar o resultado que você deseja? Então, mas além de escrever a meta, aquilo que você deseja alcançar, que tal escrever as principais ações que você vai realizar nesse ano para garantir que você chegue nessa meta? Essa fica a minha reflexão de hoje. Muito obrigado, Paula. E você que esteve com a gente hoje, continue seguindo aqui o Business Time. Fique com a gente até a próxima sexta-feira. Um grande abraço.